Ele colocou Adão e Eva no paraíso, que ele criou o ser humano, né? Escolha. Então, as nossas escolhas, nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para a gente saber ter o discernimento para fazer as escolhas certas. As escolhas das suas amizades. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, então vamos para o livro de Gênesis. E as nossas escolhas determinam o sucesso ou fracasso que experimentamos na vida, né? Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 1. Capítulo 2, perdão. Gênesis, capítulo 2. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Fecha os teus olhos, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração, como o Senhor ministrou a minha vida, como o Senhor ministrou o meu coração nessa manhã. Eu havia preparado algo para falar como a igreja, o poder da palavra falada. Mas quando eu estava meditando, o Senhor mudou o meu coração para que eu falasse sobre as escolhas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, seja bem-vindo para ministrar os nossos corações. Abra os olhos do nosso entendimento e revela a verdade no coração de cada um. Espírito Santo de Deus, nos ajude a fazer escolhas sábias, que agradem ao Senhor, mas também que nos traga futuro próspero e abençoadores para as nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o homem, o ser humano, quando a gente fala o homem, é o ser humano, tem o livre-arbítrio. Deus, ele não, como que você vê que ele colocou o homem, o ser humano, no jardim do Éden, para cuidar e cultivar, mas Deus deu a ordem. Olha, de todas as árvores do jardim, todas, vocês podem comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não coma, no dia que vocês comerem, certamente morrerá. A gente sabe que houve, no caso, no capítulo 3, se você ler, houve a tentação do diabo, né, que entrou na serpente para atrair o homem para que ele pecasse. Mas eles tinham ouvido a voz de Deus: não coma. É a voz do diabo: coma. Não vai acontecer nada com vocês. E a gente sabe que eles fizeram a escolha errada. Mas toda escolha tem uma consequência. Aí, quando você vai para o capítulo 4, vamos no capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis, no versículo 2, fala assim: voltou a dar à luz, desta vez, Abel, seu irmão. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel e a sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, ele falou: se você agir da maneira correta, você será aceito, mas se você não agir direito, o pecado está à porta, pronto para atacá-lo. Mas convém você dominar o pecado. Então, Deus alertou Caim, porque Deus poderia deixar ele livre. Faz o que você bem entender. Não, mas Deus veio corrigir ele. Olha, Caim, se você fizer o bem,
eu vou te aceitar. O pecado está à porta do teu coração, mas compete você dominar. Porque às vezes a pessoa fala, eu não consegui dominar o pecado. Não, a Bíblia fala que o pecado não tem domínio sobre nós. E nós não podemos nos tornar escravo do pecado. Quantas pessoas que eu já ministrei, durante esse tempo que eu pastoreei uma igreja há 25 anos, e você ia ministrar, e a pessoa fala, não, mas a fraqueza da carne. Não, existe a fraqueza da carne. Mas, amados, quando a Bíblia fala, andai no Espírito, e jamais você vai cumprir a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Agora, como é que eu posso andar no Espírito? Andar cheio da palavra. A tentação, ela vem de todos os lados. O diabo vai colocar a pessoa para nos tentar arrastar para o caminho errado. Mas se nós estamos cheios do Espírito, você vai dominar o pecado. O pecado não tem domínio. Nós tivemos um centro de recuperação, acho que não lembro, 2 anos e pouco. Aí as pessoas falavam assim, mas é difícil para eles saírem da recuperação das drogas. Calcula-se mais ou menos uns 30% é recuperado, né, e os outros 70% se perdem. Né? Mas até para eles irem para o centro de recuperação, eles não são obrigados. A gente não levava ninguém obrigado. A pessoa tinha que querer ir para aquele lugar, e a pessoa que tinha que se sujeitar a passar por aquele processo de libertação, de abstinência, através da palavra e da oração. Como é que 30% consegue e 70% não? Você fala, porque o pecado domina eles? Não, não é o pecado. É a própria pessoa que deixa a carne dominar. Você não pode deixar com que a carne domine a sua vida. O desejo da carne, a carne só quer aquilo que agrada a ela, mas quando se trata de nós fugir do pecado, amados, não brinca com o pecado, porque o pecado, ele traz consequência séria. A gente vê desde o começo qual foi a consequência da escolha errada deles. A perda da comunhão de Deus, mas não só a comunhão com Deus, eles perderam a comunhão com Deus, morte eterna, morte física, mas através de Jesus, a vida de Deus foi restaurada novamente nos nossos corações. Agora você vai para Deuteronômio. Eu poderia citar tanto, eu estava meditando na vida, Deuteronômio capítulo 30, meditando sobre Daniel na Babilônia. A Bíblia diz que ele escolheu não se contaminar com o manjar do rei. Aí depois a gente medita na vida de José, também foi um homem que também fez escolha correta. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Veja que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se, todavia, o coração de vocês se desviar, e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro sem dúvida que vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar, da qual tomarão posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus já foi claro com eles. Coloco diante de vocês a vida, a prosperidade, ou a morte e a destruição. E ele fala, escolham a vida. Escolham a vida.
O que é você escolher a vida? É você escolher o caminho certo. É você escolher o caminho que agrada a Deus. Mas o caminho que agrada a Deus, a Bíblia fala que os seus mandamentos não são penosos. Quando você vai para Mateus 11, 28, quando ele faz o convite, você vê que ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deus não coloca jugo pesado sobre a sua vida. Jugo pesado coloca os homens. Né? A gente que veio porque eu tenho 53 anos aproximadamente de conversão. Então, na época que a gente se converteu, era um jugo pesado. Né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Hoje não, hoje o Evangelho, mas se você vê Jesus, ele não coloca fardo pesado. Ele coloca para você fazer uma escolha. Mas ele fala assim, olha, venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou te aliviar. Eu vou mostrar para você que meu caminho é leve, meu jugo é suave. E eu caminho, por que o jugo de Jesus é suave? Porque ele caminha junto com você. Ele caminha, é como se o jugo, como é aquela canga que é colocado nos bois para caminhar junto. Jesus, ele caminha junto com você. E ele ajuda você a carregar o seu fardo. Mas desde que você faça a escolha certa. Muitas pessoas falam, é tão difícil servir a Deus, porque é proibido isso, é proibido aquilo. Nada é proibido. Paulo fala, tudo me é permitido. Mas ele fala, nem tudo me é lícito. Então, é aonde que eu tenho que fazer as escolhas. Por quê? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que ter a sabedoria do Espírito Santo para saber aquilo que me convém e aquilo que não me convém. Então, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, com certeza eu vou fazer a escolha certa. Mesmo que você esteja no meio de familiares, né, os familiares do meu esposo não eram convertidos. Mas sempre a gente se colocava como luz no meio deles, né, respeitando a escolha de cada um, mas a gente sempre se tornava luz no meio deles. Escolhas, faça a escolha certa. Agora você vai para Romanos, capítulo 10. Romanos já é o Novo Testamento. Capítulo 10. Romanos 10, versículo 8. Ele diz... Mas, o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está perto de você. Está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar Jesus com a sua boca, que Ele é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o Senhor é Senhor sobre todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, como Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ele fala, né, que a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. É a palavra da fé que pregamos. Então, aqui é o convite, quando nós fazemos para a pessoa confessar Jesus, então, se você confessar Jesus, que Ele é Senhor, e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo, pois com o coração se crê para a justiça, com a boca confessa a salvação.
Mas ele fala, como ouvirão se não houver quem pregue? A palavra precisa ser pregada. Porque como que... E Deus não deixa a pessoa sem ouvir o evangelho. Eu lembro, já contei isso para vocês, eu tinha um vizinho, que ele faleceu, e esse vizinho era ateu. A gente já sabia disso. Eu sempre me preocupava com ele. Mas depois que aquele vizinho faleceu, uma das vizinhas que mora em frente à minha casa, ela falou, as irmãs da Assembleia de Deus foram na casa dele, que ele estava muito doente, pregaram o evangelho para ele, perguntou para ele se ele queria entregar a vida dele para Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele falou, não. E depois ele morreu. Aí eu te pergunto, ele morreu salvo? Sim ou não? Não. Ele não cria em Deus, ele era ateu. E ele rejeitou. Mas Deus deixou ele morrer sem ouvir o evangelho? Não. Deus mandou alguém falar de Deus para ele, só que mesmo ele ouvindo, ele optou, eu não quero. Porque a Bíblia diz que ninguém vai se tornar inocente diante de Deus, ninguém vai poder dizer, eu não ouvi o evangelho, porque o evangelho está sendo pregado de todos os lados. E muitas das vezes eu lembro, bem no passado, eu não sei precisar quantos anos, que eu lembro que aquela moça, ela estava numa vida errada, e ela visitou a nossa igreja, e eu ministrei a palavra, e Deus falava para ela assim, hoje, não, é a última chance que Deus está te dando, para você mudar o seu caminho. E ela optou por não. Na outra semana, ela morreu de desastre. E morreu num lugar que, quando eu passo lá, eu falo, não dá para entender. Não dá. Mas eu sempre lembro. Agora, eu vou dizer que ela morreu, foi para o inferno? Não, não posso falar isso, porque o único juiz é Deus. Pode ser que no último momento da vida dela, porque ela ouviu o evangelho, então pode ser que no último momento da vida dela, ela pode dizer, Senhor, me perdoa. Porque ela vai lembrar. Deus dá a chance também. Então não podemos julgar. E lembro de outro também, que ele chegou, vim para a igreja, tudo mais, e esse jovem se enforcou. E as pessoas, ele foi para o inferno. Ele tentou tirar depois, ele tentou tirar aquela corrente do pescoço, ele não conseguiu. Agora, ele já tinha ouvido o evangelho muitas vezes, inclusive quando ele esteve preso, ele ouviu o evangelho. Você acha que naquela aflição dele, ele não estava dizendo para Deus, Deus me perdoa, eu não quero morrer, mas não tinha mais chance, porque não teve como ele tirar. Aí, vai para o inferno? Não. Naquela aflição, Senhor, me perdoa, me perdoa. A Bíblia fala que Deus é um Pai amoroso, compassivo e perdoador. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano. O homem só vai para o inferno se ele escolher. Como no caso desse que eu contei para vocês. Que no último momento de vida, ele negou. Eu não quero, eu não quero, eu não creio em Deus, eu não quero. Ele optou. Entende? Mas Deus dá a chance para a pessoa. Vamos para o livro de Eclesiastes. Ele fala no livro, não precisa nem abrir Eclesiastes, abre João 3, João capítulo 3, e eu vou ler o Eclesiastes, que ele fala assim, Deus fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, a eternidade já está no coração do homem. Por isso que quando a gente ouve o evangelho, né, nós somos uma família privilegiada, não sei se, pode ter outras famílias também que aconteceu a mesma coisa, mas a nossa família, a gente morava na cidade de Franca, e quando nós ouvimos o evangelho, primeiro foi minha mãe com meus irmãos, através de um folheto. Depois a família inteira foi indo, e a família inteira se converteu. Nós éramos em 11 irmãos, e mais a minha mãe. A família inteira se converteu. Então, foi um privilégio para minha mãe, né? Nossa vida era um inferno, mas depois a nossa família se transformou num céu, através do evangelho.
Então, João, capítulo 3, versículo 16, ele fala, né, você deve saber esse versículo de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Mas ele fala, ele deu para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então o homem precisa crer. Jesus deu a vida dele, mas o homem precisa crer. A parte de Deus ele já fez, que foi, ele enviou a palavra, ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. Agora, aí compete ao ser humano, tanto o homem quanto a mulher, ouvir a palavra e dizer, eu quero, eu creio e eu quero a salvação. Porque Deus não obriga, né? Tanto que lá desde o Éden, Deus poderia, você acha que na soberania de Deus, ele não podia impedir Adão e Eva de pecar? Sim ou não? Podia ou não podia? Podia. Mas por que Deus não impediu? Mesmo ele sabendo, a Bíblia fala que Jesus foi o Cordeiro de Deus que já estava determinado a morrer antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Então ele proveu Jesus. Mas só que também Deus não impediu, mas você fala, mas se Deus é soberano, por que não impediu eles de pecarem? Por que não impediu eles de caírem? Não. O homem, se Deus fizesse isso, o ser humano era um robô. Você não é robô, nós não somos robô. Nós somos seres humanos que nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. Então você pode escolher. Quando eu falo hoje meus filhos já tenho neto já vou ter o segundo neto, mas os meus filhos eram pequenos e eu levava eles para a igreja. E o meu marido falava para mim, deixa em casa, deixa eles ficar dormindo em casa. Não, se eles dormem aqui em casa, eles dormem na igreja também. Na igreja que eu ia tinha berçário. Mas mesmo que não tivesse berçário, dormia no meu braço. Eu não me importava, mas eu levava meus filhos. Por quê? Porque a Bíblia fala, no Provérbios 22:6, ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará do caminho. Mas ele fala, ensina. Agora, como é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar indo para a igreja, mas eu vou ensinar também dentro da minha casa, vivendo o evangelho. Eu vou orar com meu filho, eu vou ler a Bíblia com eles, entende? Você orando com ele, lendo a Bíblia, você vai estar ensinando a palavra de Deus para ele. Mas ensinando, mas também indo para a igreja. Não, as pessoas, quantas mulheres queixam, não vou para a igreja porque meu filho dá trabalho. Prefiro o seu filho dando trabalho na igreja do que seu filho em casa. Por quê? Porque mesmo aqui, ele está ouvindo a palavra. Ele ouve o evangelho. E a palavra de Deus entra no coração da criança, né? Então, traga seu filho para a igreja. João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então a pessoa precisa crer, a pessoa precisa aceitar, a pessoa precisa ouvir a palavra, crer e aceitar. Então, se a pessoa creu, aceitou, ele vai se tornar filho de Deus, porque a Bíblia diz isso. E Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15. Ele vai dizer para nós a mesma coisa. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Vão pelo mundo, prega o evangelho para as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Mas você vê, vão e pregam o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mais uma vez, o livre-arbítrio da escolha da pessoa. Então, eu não posso fazer escolha por você. Eu só posso pregar o evangelho. Agora, crer e aceitar é você. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você creu, você aceitou. E glória a Deus, porque você está nesse lugar e você veio para ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, você é bem-aventurado, porque você poderia escolher tantos lugares, mas você escolheu estar na casa do nosso Pai. Amém? Então, vamos fechar. Fecha os teus olhos. E eu quero que, junto comigo, você faça a oração da fé. Vamos fazer a oração da fé todos juntos? Você fala, mas eu já fiz a oração da fé, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas você vai reafirmar sua fé